Bem-vinda a todas vocês. Hoje nós vamos dar início nesse projeto assim maravilhoso que é o Merab Podcast. Não sabemos se vamos colocar Podcast Merab, Merab Podcast, enfim, é o primeiro episódio. E vocês sabem que o nosso Congresso de Mulheres está se aproximando, dia 4, 5 e 6 de outubro. Os dias, estão chegando. E dentro desse contexto, dentro desse tema maravilhoso, escolhidas por Deus, nós queremos conversar hoje com uma convidada muito especial, uma mulher escolhida por Deus, uma mulher relevante da nossa geração, uma mulher que faz toda a diferença. E hoje nós estamos aqui com a Lu Santos, né? Nós queremos ouvir o seu testemunho, contar, para ela contar para a gente o que Deus tem feito e realizado nesse tempo. Lu, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz, eu estou até emocionada de falar com você, porque eu te conheço de infância e tudo que ela vai contar aqui para nós eu pude acompanhar e sei que isso é muito verdadeiro. Então, como é gostoso você falar com alguém que você viu Deus fazer, que viu acontecer. Então, assim, eu sei que foi luta para a gente chegar aqui, os teus horários, porque eu sei que você é muito comprometida com o teu propósito, mas você está aqui e nós queremos assim, que você seja muito bem-vinda, que deixa Deus, te usar, conta mesmo. Eu sei que você não tem travas, eu sei que você é curada, você foi transformada pelo Senhor, então que Deus possa te usar. Então fala um pouco de você pra gente aí, que sei que você dá curso aí na América Latina. É diferente. Ai, que gostoso. Amém. Lu. Então, para mim também é um prazer estar aqui com você. No primeiro, acabei de falar, né? É uma honra. E assim, então, para quem não me conhece, ou até para quem me conhece, né? Meu nome é Lucilene, mais conhecida como Lu Santos. Sou podóloga aqui na nossa cidade, né? E eu tenho 4 filhos, 4 netos, né? Sou casada. E também faço um serviço social na APAE da nossa cidade há 4 anos. Né? Também, né, hoje, atualmente, eu estou dando cursos para fora, né? Fora do país, em outros estados, aqui mesmo, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por toda a honra na minha vida. E agora a gente vai, né, conversar aí. Um pouquinho. Ai, que maravilha. Tenho muitas curiosidades aí para te perguntar. E quando a gente fala, sobre esse tema, escolhidas por Deus, dá uma impressão, assim, às vezes, que uma mulher escolhida por Deus, Lu, é aquela mulher que tem uma vida perfeita, aquela mulher que fala assim: poxa, essa mulher, olha, tudo, o casamento dela é perfeito, a história dela é perfeita, o pai e a mãe, a casa. Enfim, a gente às vezes tem essa visão humana. Mas eu penso, e como pastora Cris, eu defino que ser uma mulher escolhida por Deus é uma mulher sem escolha. Já vou explicar para vocês. Porque um escolhido por Deus, ele não tem escolha. Porque se ele já foi escolhido... Então, se você viveu uma história, uma trajetória, onde você não escolheu, passou por várias situações. Então, o escolhido não tem escolha. Independente do que você viver. Isso. Então, como que você percebe? Então, uma característica que eu percebo na minha vivência como pastora, que uma pessoa, uma mulher escolhida por Deus, ela é uma mulher que não tem escolha senão viver o propósito de Deus, né? Exatamente. E a palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Então, nós somos escolhida por Deus. João 15,16 fala isso. E eu queria ouvir um pouco do teu testemunho, como que a Lu Santos, hoje eu, sigo você nas redes sociais, então acompanho você dando curso, palestrando. Esse trabalho teu da PAI é maravilhoso. Então, hoje nós conhecemos a Lu, tanto que é bem curioso. Eu quero te contar uma coisa, não sei se eu já te contei. Eu via sempre minha cunhada também, a Cássia Podóloga, e ela falava muito da lupodóloga, porque a gente conviveu na infância e não se viu. E eu não sabia. E quando eu conheci quem era a lupodóloga, eu falei, gente, eu conheço a Lu e vi aonde Deus te colocou, então é maravilhoso. E eu quero que você conte um pouco, como que começou essa história, um pouco como que foi tua infância. Então, assim, conta pra nós. Então, Cris, a minha infância, foi na Vila Esperança, na Igreja Batista, do Pastor Bosa, na época. Então, assim, tive a honra de ser batizado pelo nosso apóstolo, João Maria. E, assim, como todo mundo, não tem uma infância fácil, Então, assim, hoje eu olhando, às vezes eu me pego olhando em redes sociais, na própria minha mesmo,
E vejo assim, parece que eu até não me identifico muito com essa Lu que eu vejo, porque eu ainda, né, lembro muito, né, da Lu, da onde eu vim. E não quero esquecer, né? Então, Sim. porque essa é a minha essência, né? Então, assim, eu fui criada pela minha mãe e pelo meu padrasto, né? Eles eram de outra denominação. E eu tinha uma vizinha que ia na Igreja Batista, né? E na minha infância eu sofri abusos, né, do meu padrasto. E a minha mãe, ela tinha problemas mentais e assim, pelo menos 2 vezes por ano ela ia para o Franco da Rocha, onde ficava em Ponta Grossa, o hospital, né, para problema psiquiátrico, perdão. Aí ela, então, como eles iam em outra denominação, eu achava assim que aquela denominação não prestava. Pelo fato dele ir lá e fazer aquilo comigo. Entendi. Por mais que, né, eu tinha 7 para 8 anos, né? Na época então não tinha muito convívio com menino, igual o irmão, o primo não tinha, né? Então eu nem sabia que menino era menina e assim por diante. Então assim, não tinha TV, diferente de uma criança de hoje em dia, né, que é criada assim, né, qualquer coisa, mas que tem informação, que tem acesso às redes sociais. E até abrindo um parênteses, eu lembro, Lu, né, porque eu também frequentava a Vila Esperança. Do tamanho, irmão da Onei. Isso, meus pais ajudavam sim. lá. E eu sempre te via realmente sozinha. Sozinha. Sempre eu te via muito sozinha. E você era aquela criança que sempre estava perto da gente, mas sempre muito sozinha. No Só primeiro que banco ali. isso, no primeiro banco, estava envolvida ali cantando, né? Então, assim, eu procurei um outro tipo de abrigo, né? Aí eu conheci uma família, que é do irmão Vaelso, né? Marisa, ou até hoje minha, né, melhor amiga. Então, assim, ali, né, eu por muitas vezes até teve uma parte da minha vida que eu trabalhei lá na igreja também, limpando a igreja. Então, era uma coisa gostosa, que eu ia, ficava louvando e tal, que era um jeito de eu sair do meu mundo dali, da minha casa. Então, por diversas vezes, né, como eu citei, minha mãe ia para o Franco da Rocha e eu ficava com meu padrasto. Por mais que, às vezes, alguns vizinhos pegavam eu para posar na casa, né? Então, eu comecei primeiro pelos abusos verbais, né? Abusos assim que hoje, né, eu como adulta eu entendo, né? Ele falava muita coisa ruim para mim, que a minha mãe ia ficar para sempre no hospital de louco, que ele ia me mostrar uma coisinha gostosinha que saía até leitinho, que ele ia me dar comprimido para não engravidar. E aquilo para uma criança, né, da época de 7 para 8 anos criou um trauma, né, bem. E naquele momento você não tinha noção que aquilo era um abuso. Depois porque aquilo era o ambiente que você tinha. E assim, eu lembro muito que, nossa, como eu, assim, até eu ser curada, que hoje eu sou curada, eu tinha muito trauma de chuva, porque a gente morava numa meia-água, né? Nós chamávamos de baiuca, e nessa meia-água tinha o quarto deles, a cozinha, a sala, perdão, e a cozinha. Então, eu dormia num colchãozinho na sala, numa espuma, né? E eu lembro assim que quando começava a chover, ele pedia para minha mãe, né, me levar para a cama deles, porque ia pingar, né, me ia molhar, porque nossa casa era de eternite, né, tinha o soalho, né, tal. Então, assim, era uma casa de madeira, muito simples. E eu lembro assim que ele me levava. E minha mãe, para ela ficar na casa, muitas pessoas que, né, conheceram ela, assim, até hoje a gente comenta, lembram. Então, para ela ficar na casa, eram muitos calmantes, né? Então, era Neosine, Adol, diazepam, e ela vivia praticamente dopada, né? Então, ela era uma pessoa muito boa, né? Assim, nossa, quem conheceu ela dava a roupa do corpo, assim. Só que eu não sei se, né, ele daí poderia dar um pouco mais de remédio para ela, não sei, assim, de verdade, hoje adulta sabendo explicar. Mas, enfim, então ele me levava para a cama
E eu lembro assim que ela dormia no canto e ele me colocava no meio. E do jeito que ele me colocava, eu já abraçava ela assim, porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Então eu só sentia nas minhas costas, né? Daí de repente sentia algo, né, assim, estranho. No olhar, e assim eu não entendia aquilo. Só que desde pequena eu sempre tive muita fé, né? Então assim, aos poucos, eu fui assim, sabe, à medida que eu ia, né, crescendo, eu ia... porque, assim, por mais que você não tenha sabedoria do que seja naquele momento, você sente que é algo errado, né? Sim. Então, é verdade. Então, com o tempo, assim, não precisava mais chover, sabe? Então, ele passava, ele deixava minha mãe no quarto e ele ia para a sala. Começou a ser mais frequente. Aí ele só tampava a minha boca, né? Ele falava que era para ficar bem quietinha, que já passava. E assim, então, por fim, aquilo, né, foi se criando. E o que eu comecei a fazer? A me apegar em amiga. Então, assim, como eu não tinha muitas amigas, eu tinha uma que a mãe deixava posar na casa. A mãe dela deixava ela posar na minha casa e a minha deixava, né? Então, assim, para mim ir fugindo, né? Então, assim, mas era bem doloroso. Nisso, a minha mãe, nos dias normais nossos, né? Então, ele levantava de manhã, fazia o seu virado e ia trabalhar, que era carpilote que ele, né? Que ele trabalhava. Fazia. E a minha mãe, devido aos medicamentos, as coisas, e por, né, nós sermos também muito pobres, né? Então, eu tinha fome, né? Minha mãe, se tinha as coisas para fazer, ela fazia, se não, né, a gente ficava... Então, muitas vezes, né, eu ia da Vila Esperança, ali lá no Feirão do Zé Português, catava a fruta, né, que eles jogavam no tambor. E, assim, até hoje eu tenho amizade com muitas pessoas que eu conheci lá, muitas crianças da minha infância, né? Então, principalmente de vila, né, que a gente tinha esse hábito. Aí eu também já trabalhei no lixão, né? Até com os pais dessa família, né? Dessa família. Já trabalhei lá, já pedi de casa em casa muitas vezes. Nossa, esse Jardim Alegre aqui, meu Deus, eu tenho uma casa até aqui que eu lembro bem certinho, assim. E até hoje eu falo para meus filhos, sabe? Eu falo para eles... tipo, mostro para eles, olha, aqui a mãe já veio, né? Hoje, assim, adulta, sempre com netos, né? E os filhos, eu vejo alguma coisa estragando, falo, ai, não deixe, porque desperdício. Olha o quanto que a mãe, né? Sim. Andava, o quanto que a mãe fazia. Ou você encontra uma pessoa que já me deu o que comer, que já, olha, filha, aquele ali, né? Já, recentemente, até o dono da Jolibel, né? Ele faleceu, até me veio agora na cabeça de falar dele, porque eu lembro o dia que ele sentou na minha cadeira de podologia, hoje agora podóloga, né? Agora faz uns mesezinhos ele faleceu. Mas eu tive a oportunidade de falar para ele, assim, de agradecer, eu adulta. Ele veio e eu conversando com ele como podóloga, né? Aí falei para ele, nossa, eu lembro muito do senhor. Ele morava em cima da Dicas, perto do Feirão do Zé Português. E uma vez falaram para mim, uma das minhas amiguinhas, assim, né, que ia no Feirão. Ali tem um senhor no apartamento, se você apertar, ele dá coisa para a gente comer. Meu Deus. Então, era direto eu apertando ali, né? Aí eu falei para ele, quando ele foi na minha clínica, né? Eu falei, nossa, o senhor não mudou nada, assim, eu já conheço o senhor. Ele, filha, da onde e tal? Falei, o senhor já me deu de comer muitas vezes. Aí eu tive a oportunidade de contar para ele, de agradecer, né? Agora, né, ele já descansou, assim, mas uma pessoa muito boa que passou pela minha vida. Uma delas, né? Sim. Porque ainda, né, a gente vê tem muitas pessoas, né, Lu? Uhum. E a gente olhando para a tua vida hoje, assim, Lu, aonde você chegou... ninguém imagina o que você passou, né? Porque você falar desses abusos, da escassez, né? Dessa, enfim, violência né? Sexual, enfim, e todo a escassez, a falta de alimentos que você viveu e vê hoje a vida abundante que você leva em Jesus. E quando, assim, na tua vida, quando que você teve consciência que você era uma mulher escolhida por Deus? Olhando para a tua história hoje, como que você conseguiu ressignificar?
como que você conseguiu pegar tudo que lhe fizeram mal, né? Eu até queria comentar com vocês uma palavra assim muito forte que está no meu coração, Lu. Até tenho falado dela, que está lá registrado em Lucas, quando a Bíblia diz que as mulheres, após lá o sepultamento de Jesus, da sexta-feira da paixão, o sábado, elas prepararam perfume para levar, né, para ungir o corpo de Jesus. E me veio muitas coisas na cabeça, né, que essas mulheres, no meio da sua dor, elas pegaram o que tinham e que com o que tinham, elas produziram perfume. E conhecendo você, convivendo com você, eu sei quanto perfume vem da tua vida, o quanto bem você faz. E como que você conseguiu, diante de tudo isso, né, criança, eu vejo o amor de Deus na sua vida, porque embora acontecessem essas coisas que nenhuma criança merece passar por isso, que você viveu e muitas viveram e muitas infelizmente estão vivendo, mas o Senhor te deu o amparo de uma igreja. Claro que naquela época sem informação você não pôde, nunca acho que pediu socorro para ninguém, nunca contou para ninguém, né? Mas até porque eu não sabia o que contar. Você não sabia o que era, na verdade. Sim, porque na nossa época a gente não era ensinado sobre... Não se falava dessas coisas, né? Igual tem hoje. Mas, enfim, o que eu quero que você conte para nós é em que momento, né, que você percebeu que era uma escolhida por Deus. E que Deus começou a virar essa chave, virar esse momento na sua vida. Então, o momento foi, né, até alguns anos bem depois, né, que eu casei, já casada, né? A minha mãe faleceu com 44 anos, de infarto fulminante, e ele casou de novo, né? Então, assim, ele casou com uma senhorinha, depois essa senhorinha faleceu, e eu, assim, como eu não tenho família da minha árvore genealógica, igual eu falo, por exemplo, só tive minha mãe e um tio, né? Então, depois esse tio também faleceu, não tive vó, não tive vô, nada, ninguém. Então, após minha mãe falecer, eu tive muito, assim, eu tinha aquela ausência dela, né? Foi a pessoa que eu mais amei na vida, né? Que eu perdi. Então, eu lembro que para curar um pouco, para preencher um pouco esse vazio, eu ia muito, assim, na casa dele, visitar ele, sabe? E, assim, uma parte de mim falava, mas você não precisa... Adulta já, eu já entendia o que tinha acontecido na minha infância. Aí, uma parte de mim falava, mas agora você não precisa, né? Você não tem que visitar ele, né? Porque agora eu não tinha laço nenhum mais com ele, né? Entendi. Mas, assim, outra parte, eu queria aquele aconchego de ir na casa dele, de olhar um objeto que lembrasse a minha mãe, sabe? Assim, Entendi. então, assim, e assim, tipo, até como ser humano mesmo, né? Então, eu tinha dó, né? Às vezes eu levava alguma coisa para ele, né, diferente. Quando ele não estava muito bem, eu levava a roupa dele para lavar, tal, né? E acho que uns 5 anos depois disso, né, que a minha mãe faleceu, né, que aconteceu tudo isso. E você nunca contou para tua mãe, nem depois de grande, você disse nada para tua mãe sobre o que acontecia? Então, assim, porque nesse intervalo eu tive, porque assim, aí, né, porque eu sou uma escolhida, né? Então, assim, nesse intervalo eu tive, ele só não chegou ao finalmente mesmo, assim, porque eu tinha uma vizinha, né, que ela foi o meu anjo, assim, né? Que Deus preparou. Então, o esposo dela começou a trabalhar de guarda noturno e ela pediu para minha mãe, porque ela começou a perceber. Então, ela começou a me fazer perguntas, né? E eu respondia, porque eu não sabia o que né? E um dia ela pediu para minha mãe, né, que o esposo dela ia trabalhar de guarda noturno e se eu não podia posar com ela de companheira. A minha mãe, mas não sei o quê, né? Não queria. Ela falou, não, né? Eu queria que a senhora deixasse, né? Porque pode estar acontecendo alguma coisa aí que algum dia a senhora vai perder sua filha, né? Meu Deus. Então, assim, mas foi tudo preparado por Deus, né? Então, eu comecei a dormir com ela, na casa dela. Até hoje, meus filhos chamam ela de vó, né? É uma mãe do coração minha. Me ajudou muito quando, né, eu tive filho. Um anjo mesmo. Um anjo, E aí a gente começou, eu comecei a posar na casa dela e ia só assim que ele saía do trabalho.
né? Mas, então, assim, nesse intervalo, teve isso, né? E assim, muitas das vezes que eu comecei a contar para minha mãe, a começar a falar, ela não entendia, Sim. sabe? Assim, pelo fato da depressão, porque ela criou um outro mundo, assim, para ela. Porque ela também veio de muito traumas, né? Então, Meu assim, Deus. é uma coisa, tipo, que né, já vinha de lá de trás. Então, eu entendi mais, assim, né, que foi o você era uma começo da minha virada de chave, assim, quando eu fui até no encontro da nossa igreja, meu primeiro encontro de mulheres, né? E assim, nossa, lá eu vivi, né, aquela coisa maravilhosa que a gente vive, né? Então, assim, meu Deus, o sobrenatural. Eu lembro que eu nunca senti aquilo na vida, né? Eu lembro que eu fui numa fila, assim, a irmã orou para mim, daí eu falava, ai, mas parece que ainda não é. Daí fui na outra, mas parece que... Daí fui na outra, sabe, assim, mas não era as irmãs, era eu me entregar, né? Então, eu lembro, assim, que doeu demais o momento do perdão, assim. Meu Deus. E assim, eu saí de lá muito renovada e crendo, assim, que Poder Deus do tinha perdão, né, Lu? me dado o perdão, né? Assim, que eu pude, quer dizer, dar o perdão para ele. Então, enfim, eu continuei indo na casa dele, né? Daí eu já não via muito ele mais com aquele, né, com Com aqueles olhos. Mas eu ainda percebi que eu não conseguia conversar com ninguém quase sobre o assunto, né? Assim, se falasse de abuso perto de mim, eu saía fora ou eu, né, me angustiava, eu não gostava de ouvir. Se você viesse contar para mim que você estava acontecendo alguma coisa com você ou qualquer coisa, era um assunto que você fugia. Isso, eu fugia. Então, assim, né, como eu sempre falo nos meus cursos, né, que quando Deus tem um propósito mesmo, que você é uma escolhida, que ele vai te curar de verdade, né? Não que ele não te cure de verdade, mas assim, no meu caso, eu achei, assim, eu achei que pronto, estava resolvido, eu perdoei e pronto, né? E não foi assim. Não foi então, assim. Deus me levou, né, lá na ferida mesmo. Um dia, né, eu já casada, agora, em 2017, ele teve um problema de intestino, foi levado para o hospital, ficou na UTI, aí teve que ficar com a bolsa, né? E não tinha ninguém para visitar ele, né? Ele não tem parente, ele tinha uma sobrinha só. E eu e a Emily, né, a minha filha, que íamos visitar ele no hospital, porque senão não tinha ninguém para ir visitar. Então, um dia eu cheguei lá, né, e o médico falou para mim, olha, ele pegou a alta da UTI, ele vai para o quarto e logo ele vai para casa. Só que ele não vai poder, né, voltar para casa dele, que no caso seria sozinho, né? Então, nesse momento, né, assim você me entendeu? caiu, entendi. Ele falou assim, você vai ter que levar ele para tua casa. E assim, é bem... Como fala assim, né? Na época, em 2017, eu já era podóloga, né? E muitos, né, pacientes meus que conheciam a minha história, nossa cidade é pequena, né? Então, assim, né, bastante gente conhece. E alguns até brincavam comigo, você é louca, Lu, levar para casa, né? Põe no asilo, dá um veneno de rato, né? Brincava assim, né? E eu não entendia, sabe? Eu falava... E nisso, os dias passando, e ele lá, e eu sabia, né, que quando ele tivesse alta, né, tem uma que falou para mim, pede para Jesus levar logo, Deus me livre, né, levar para tua casa. Aí eu lembro que eu ficava, né, eu dormia, assim, quer dizer, eu amanhecia a noite em clara pensando no dia que ele ia ter alta. De ter que enfrentar aquela situação. E o dia que ele teve alta, né, eu lembro assim muito que, né, Deus acalmou meu coração. Falei, não, eu vou levar. Que, né, conversei com meu esposo, né, o meu esposo é meu, né, o meu primeiro marido até hoje. Glória a Deus que Deus colocou ele na minha vida, né. Então conversei com ele, ele falou, não, amor, não tem ninguém, né, vamos trazer ele para cá. Aí os meus 2 filhos mais velhos já tinham casado. E eu estava com a Emily e com o Eduardo, mas eu ainda tinha a Emily, né? E na época eu acho que ela tinha 16 para 17 anos. E eu lembro assim que eu arrumei o quarto da Emily para ele, né? Que meu, era mais próximo assim. E ali começou a minha luta, né? Porque assim eu falo, hoje eu falar
né, para uma pessoa, eu cuidei de quem me fez mal, eu não sei o quê. É bonito falar, sim. né? É bonito. Mas Nossa, viver te admiro isso... por isso. Mas viver Meu ali Deus. no dia a dia, né? Sentir na pele, né? Assim, literalmente na pele mesmo, não foi nada fácil. O que é o processo de liberar perdão? Não é fácil. Não é. Eu lembro, assim, que tinha dias que eu dava... eu ia dar banho nele, né? Principalmente no começo. Então, eu não sabia o que eu tinha mais repugno, sabe? Assim, eu lembro que se era o repugno, assim, do cocô, né? Da bolsa dele ali, que a gente, né, tem que limpar, que nós, como seres humanos, né? Assim, tipo, eu brinco assim, um filho deixa alguma coisa no vaso, o esposo, você já briga, já fala, né? Agora, você imagina, que é uma pessoa que você ama, né? Agora, uma pessoa que te fez mal a vida inteira, né? Então, assim, no começo eu não sabia definir. Definir a palavra certa. O que eu tinha mais repugno, né? Se era do cocô ou se era de pegar, de tocar no corpo dele, né? Mas o tempo foi passando, né? E eu fui vendo que não era do cocô, que era do corpo dele, né? Que me feria, porque cada vez que eu tocava no corpo dele para dar banho nele, para trocar, eu lembro da sensação da mão dele, né, pegando na minha boca. Eu lembro da sensação dele esfregando em mim, né? Então, assim, eu lembro do cheiro dele, né? Eu lembrava do cheiro dele, da respiração. Então, assim, foi muito dolorido. Aí meu esposo chegava em casa, muitas vezes eu estava sentada na porta, chorando, né? Ele já estava limpinho, trocadinho, né? E ele lúcido o tempo todo, né? E o meu esposo chegava, né? E eu estava chorando. Às vezes a Emily vinha, mãe, mas por quê? Deixa nós ajudar, né? Meu esposo falava, amor, por que você já deu banho? Eu falei que era para deixar para mim. Só que eu achava assim que a cruz era minha, né? Era um processo que você precisava passar. Que era para mim. Eu vejo isso. E assim, muitas das vezes eu dava comida na boca para ele. E eu lembro muito bem uma vez assim com a Emily, que ele pediu água, a Emily veio, trouxe a água e ele pegou o copo e tomou. A Emily olhou para mim e falou, mãe, a senhora está vendo o que a senhora está fazendo? Ele aguentou com o peso do copo. E a senhora não e a senhora está dando comida na boca para ele, né? Porque para mim ele não pegava, né? Aí, assim, pequenas coisas que iam passando. Por exemplo, meu marido teve muita paciência comigo, né? Eu fiquei 6 meses sem deixar ele tocar a mão em mim, porque o meu trauma estava ali do lado. Eu lembro assim que uma nesse período que ele ficou dentro da tua casa. Nunca tive relação com meu marido. Nesse período. Olha só. Eu lembro assim que uma vez ele foi... nós estávamos conversando alguma coisa da TV, assistindo, como casal normal, assim, no quarto, a TV. E ele pegou na minha perna e foi falar alguma coisa e passou a mão, mas nada a ver, era do assunto da TV. Eu peguei a mão dele com todo o ódio no mundo, nunca fiz isso, assim, sabe? E, sabe, parece que eu pinchei o braço dele, assim. Porque eu não queria que ele me tocasse, assim, né? Devido ao trauma estar ali do lado. Mas, assim, né, todos os dias eu orava, eu me prostrava diante de Deus e falava, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, né? Mas eis-me aqui, não entendo o propósito que o Senhor tem na minha vida, né? Mas eu aceito, né? Tudo que for para me passar, né? Eu vou passar, mas eu aceito. Só que eu não entendo, Senhor, porque eu já fui no encontro, eu já tive o momento do perdão, né? Eu não entendo por que o Senhor trouxe essa? Ele de volta na minha vida, né? Então, assim, estava tudo tão bem antes dele, né? Minha mãe já faleceu, não tinha por que eu ficar. Aí, e uma coisa, né, que eu vejo assim também, né, Lu, que embora a gente não entenda a maioria das vezes, né, mas mesmo sem entender, você se permitiu viver esse processo. E a gente fala muito sobre processo e o quanto a gente foge dele, né? Então eu vejo que você sempre foi valente e nunca recuou do processo de Deus na sua vida. Então você
enfrentou de cabeça erguida, mesmo sem entender. Por quê? Porque você foi alguém que recebeu de Deus desde muito cedo. Você sabia que tinha um Deus sobre a sua vida, que embora teve a ausência da mãe devido à doença, não teve carência de pai, quem era para ser pai não foi pai, mas você não devolveu o mal com o mal, mas você fez o que Jesus falou, né? Você devolveu com o bem, você ofereceu amor, né? Então, assim, nossa, é muito, muito lindo ver. Eu não sei, né? Quem vai depois assistir a gente vai pensar assim: meu Deus, eu não sei se eu teria essa força. E essa força eu creio que que veio do céu mesmo para a tua vida, por você ser uma escolhida de Deus. E aí ele ficou comigo, né? Até junho. Dia 4 de junho, o meu filho caçula, ele teve a primeira convulsão dele. Então, assim, aí Deus já começou, né? Porque nesse dia 4 de junho, que inclusive era aniversário do meu esposo, eu tinha vindo uns 15 dias de muitas dores de ouvido, né? Minha imunidade estava muito baixa, eu emagreci muito devido, né, ao fato de estar ali, né? Então, assim, meu filho teve essa primeira convulsão. Eu lembro, assim, que o meu esposo, antes de eu ir dormir, eu tomei um medicamento, falei para ele: amor, vou tomar, porque eu não aguento de dor. Até a família dele tinha feito uma surpresa dele para ele, né, no sábado. E o aniversário dele era no domingo, né? Daí, depois que todo mundo foi embora, eu falei: amor, eu vou tomar esse medicamento porque eu quero dormir, né? Fazia dias que eu não dormia, eu sou fraca para medicamento, então eu tomo, eu apago mesmo. Aí, eu lembro que de madrugada, assim, acho que era umas 4 e pouco da manhã, eu só escutei muitos gritos, assim, mas eu achava que eu estava sonhando, né? Meu marido me acordando, assim, falando muito alto, né? Amor, venha, vamos para o hospital. Porque a Emily, eu falo assim que Deus, desde aí, né? Porque, assim, eu pensando hoje, ele estava no quarto da Emily, e a Emily estava dormindo com meu filho. E em junho, né, estava muito frio, né, nesse período. E eu lembro que a Emily falou para mim: mãe, eu vou dormir com o Eduardo, porque para nós se esquentar. A cama dele era de casal, tal, né? E ela ficou dormindo essa semana no quarto dele. Porque antes, né, quando meu padrasto estava, né, dormindo lá, ela dormia. Gostava de dormir no sofá, no retrato e tal, né? Então, eu lembro que ela falou que ia dormir e tal. E a única coisa, assim, que eu lembro da madrugada é o meu marido gritando, né? Que a Emily gritou muito alto. E a Emily tem o sono muito pesado, né? E assim, então aí eu já vejo o cuidado de Deus, né? Da Emily tá dormindo com ele, da Emily ouvir, né? Ela começou, ele começou tipo meio que ela sentia ele se mexer bater, na cama, e ela, porque ele é muito brincalhão, né, desde pequeno, aí ela falou: menino, pare, Edu, vai dormir, tá cedo ainda, porque acho que era umas 4 e pouco, 5 da manhã. E ele não parava, né? E ela começou a escutar uns ringir, assim, né? Meu Deus. Aí que ela acendeu a luz, ela viu, e meu esposo já veio. Meu esposo até, assim, entrou no quarto com tudo, achando que era assalto, alguma coisa, né? E ali começou, né, nossa correria, assim. Ele veio, me acordou, me jogou, ele ainda... o meu esposo ainda viu ele convulsionando um pouco, e após isso ele apagou. Então, eu lembro, assim, só da gente sair correndo e ir direto para o hospital. O hospital, na hora que a gente chegou no Feitosa, eles já mandaram entrar, já foi para a sala, e ali mesmo a médica começou a reanimar perto de nós, ele ali, sabe? Com choque. Eu lembro, assim, do corpinho dele subindo. E eu lembro, por eu estar, assim, dopada ainda do remédio que eu estava, assim, parecia que eu estava sonhando. Eu lembro do meu esposo de joelho no pé da médica, a médica fazendo o choque no meu filho. E meu esposo ali: por favor, pelo amor de Deus, salva a vida do meu filho. Hoje é meu aniversário, me dá de presente para mim. A Emily chorando. Não tiraram nem a Emily da sala, tanto que era grave. Aí conseguiram reanimar ele.
A médica só foi assim na porta e gritou: maca, maca, centro cirúrgico, centro cirúrgico. Meu Deus. E meu marido chorando muito, a Emily chorando muito. E eu parecia... Sabe quando você está quando você vê em novela que a pessoa tá deitada e a alma tá fora do corpo. Tá ali só vendo. Assim, parecia... Sem ação, isso, sem... Parecia que eu estava assim. E daí o médico olhou para mim, né, e falou assim: mãe, você... E assim, até esse presente momento, eu pelo menos não lembro, depois conversando com meu esposo, com a Emily também, eles não lembram de ter visto eu chorar. Aí foi muito assim, porque uma mãe, né, meu Deus... Aí o médico falou para mim, falou assim: mãe, você que está mais calma, vamos subir para o centro cirúrgico com ele. Eu vou precisar tirar... Na verdade, você estava dopado. Pois é. Mas olha, mas tudo permissão do Senhor, porque quem sabe... Desde a Emily dormindo, tudo. Porque... E a Emily... daí eu subi com eles, né? O médico falou para mim: mãe, eu vou precisar tirar o líquor da medula dele, para a gente ver se ele está com... Meu Deus. Ai, meu Deus, como que fala o nome? Meningite, né? Então, a gente descartando, o líquor precisa sair claro como água, né? A gente descartando essa possibilidade, a gente vai ter que ver, né? O que aconteceu. Aí... eu lembro que ele falou assim: ó, eu vou deixar até o corpinho dele, só o corpinho para dentro aqui da porta do centro cirúrgico, e eu fiquei na porta pro lado de fora. Aí ele pediu para me conversar, né? Isso, meu filho já estava acordado. Aí eu peguei na mãozinha dele e falei: olha, filho, né? Você ficou doentinho, né? Mas graças a Deus agora você está bem. O tio vai precisar tirar, mas com toda a calma, sabe assim. E o médico falou para mim, porque é como a hack, ele ia tomar hack. E se mexer, você pode ficar paraplégico, né? Então, assim, eu tive toda a calma. Meu filho: não, mãe, tá tudo bem. Então, tirou o líquor ali, daí o médico falou: ó, mãe, era para estar cor de, né, cor de água, se fosse para a gente, né, quando eu tirasse, que cor que tá aqui? Aí eu falei: ai, cor de água, né? Glória a Deus. Glória assim, a Deus. Já foi o primeiro. Então, depois a gente foi para casa, né? E ficou internado esse dia. A gente foi para descobrir o que ele tinha. Então, à noite, eu já não tinha mais... quer dizer, até hoje ainda, para falar para você, hoje faz 5 anos que ele nunca mais, para honra e glória do Senhor, ele não convulsionou mais. Até hoje, ele ainda toma medicamento, sabe? Mas, assim... A partir desse dia, ele começou a ter convulsões quase toda noite. Então, assim, era um susto atrás do outro. Era no começo do sono. Fui aqui no neuro, a gente não descobriu. Aí, o neuro mandou para fora também, né? Como eu ia para fora, eu não tinha como ficar com meu pai na casa, né? Uhum. Aí, eu fui lá na casa dele, na casa da sobrinha dele, que ela ele estava... A casa era dos dois, lá, né? Uhum. Aí eu falei: olha, fulana, né? Eu vou precisar trazer ele, porque eu não tenho quem fique, né, com ele, e meu filho, né, tá assim, assim, assado, tal. Não, então tá bom, você pode trazer. Mas, ó, que fique bem claro que você traga comida, porque se ele precisar de um copo de água, eu não vou dar. Meu Deus. Aí eu falei, a gente achou estranho, falei: nossa, tá bom, né? Então, quando eu precisava viajar, eu pagava bêbados dali de perto, né, para ir ali alimentar ele, né, tipo, dar um copo de água, para sempre estar olhando. Eu falo bêbados, assim, porque os que ficavam na esquina, assim, então conhecia. Dos botequinhos ali, nos pão de coração, sabe? Sim, assim, sim. Não é que... Então, assim, mas todo dia que eu estava aqui, né, eu lembro que eu já não atuava como podóloga, e eu trabalhava na rua da Quitutes, ali perto da Lavanderia Madrid. Então, hora do almoço, eu vinha correndo, fazia a troca da bolsa dele, dava de comer, né, voltava a trabalhar correndo, à noite, mesma coisa. E assim foi, né, e paralelo com isso, desse processo que você estava vivendo com ele, Deus estava fazendo uma cura na tua vida. Isso. E é como se o Senhor começasse algo na vida do teu filho, porque ele queria falar com você. E quando que você teve noção que Deus estava usando aquela situação para mostrar para você que ele queria um trabalhar? Aí, o trabalhar mesmo, assim, eu entendi,
foi quando, dia 19 de julho, né? Um mês e pouquinho depois do que aconteceu do 4 de junho, né? Que era o tempo que ele... numa dessas idas minhas lá na casa dele, né? Eu lembro, 19 de julho, estava muito frio. E eu fui com a Emily e com o Eduardo, né? Trocar a bolsa, né? Naquele dia eu tinha feito um caldinho de mandioca com carne, batido no liquidificador, né? Para dar para ele na boca. Eu lembro que eu cortei as unhas dele, fiz uma água quente no litro mesmo, assim, e coloquei para esquentar o pé dele, porque estava muito gelado. Aí ele virou e falou para mim, eu estava quase indo embora, ele falou para mim, eu vou morrer, eu vou amanhecer morto, morto. E ele repetia como se fosse um eco, assim, ele falava morto, morto. Aí eu falei, não vai, pai, né? É só se Deus quiser dar o descanso para você. E você chamava ele de pai, Lu? Então, você está vendo, assim, foi vindo a cura, né? Você já se viu... Eu chamava ele... Meu Deus. Desde criança, eu chamava de pai. Ele me registrou, né? Então, assim, com 3 aninhos, ele me registrou. E ele falou... E eu falei, não vai, pai, é só se Deus quiser dar o descanso para o senhor. Aí ele falou assim, não, eu vou amanhecer morto, morto. E ele queria que eu posasse com ele lá. Como meu filho convulsionava e fazia um mês, né, só à noite, eu pensei, meu Deus, né, como que eu vou posar? E eu não podia mais levar ele para minha casa, porque se acontecesse eu ia deixar ele sozinho, mesma coisa, né? E pelo fato dele estar muito debilitado também com a bolsa, ele já tinha emagrecido um monte, né? Então, assim, eu não tinha nem como levar ele, Sim. né? Aí... Já estava numa situação bem... Aí eu senti o toque do Espírito Santo. Foi quando, assim, eu falei para ele, eu falei, pai, vamos fazer uma oração? Vamos pedir perdão dos nossos pecados? Porque nós somos seres humanos, né? Nós erramos, mas Deus é Deus de amor, é Deus de bondade, né? Meu Deus. E é Deus de misericórdia. Aí ele olhou para mim, né, e chacoalhou a cabeça que sim. Em todo esse tempo ele estava lúcido, todo o tempo, né, da doença, era só mesmo, né? Aí isso Deus me deu a oportunidade, né, dos meus 2 filhos caçula presenciar isso, né? Então hoje eu contando, meus filhos, igual eu estava falando, eu conto, né, o meu testemunho nos meus cursos, né? Depois até vou falar rapidamente um pouquinho o que Deus faz, sim, né? Sim, eu quero que você fale. E aí ele... então, os 2 tiveram a oportunidade de estar juntos, de presenciar. Aí eu peguei e falei para ele, né, da oração, ele chacoalhou a cabeça que sim. E assim, o que me surpreendeu, ele pegou a minha mão e colocou na cabeça dele, né? E daí ele ficou olhando para mim. E eu senti que ele não conseguia falar. Não por não conseguir falar, sim, né? Porque ele não conseguia. Por uma né? trava mesmo, Isso. Né? Aí eu falei, olhei, né, pro olho dele e falei, pai, se o senhor não está conseguindo descansar por causa de mim, né, o senhor pode ficar tranquilo. Daí ali eu liberei o perdão, né? Eu falei assim, eu já perdoei o senhor. Meu Deus. De todo o meu coração, eu cuidei do senhor até agora e vou continuar cuidando até Deus permitir, né? Aí ele, né, escorreu lágrima. Ele colocou as 2 mãozinhas para cima, assim, ele estava muito magro, né? Meu e Deus, nisso a Emily com o Eduardo se aproximou, né? E ele começou a orar. Aí ele começou a falar que ele não aguentava mais sofrer, que Deus desse o descanso para ele, que Deus perdoasse tudo, né, o que ele fez. E ali, assim, naquela hora, minha cabeça ficava, não, eu vou posar com ele, porque se acontecer alguma coisa, tudo que eu fiz foi em vão, né? Aí a gente terminou a oração, eu peguei e falei para ele, pai, eu vou lá levar as crianças em casa, que é pertinho, né? Eu já volto posar com o senhor. Dele, não, filha do céu, eu lembrei do fininho. Deus o livre, aconteceu alguma coisa com ele de noite e você não está lá. E na minha cabeça eu pensei, eu vou levar, porque se acontecer alguma coisa, né, ainda meu filho está com o pai e com a irmã, sim, né? E ele, né, ali sozinho. Então, aí ele falou, não, Deus o livre acontecer. Mas amanhã você vem cedo trazer o café para mim?
Falei, venho. Ele falou, não, eu já estou bem melhorzinho. E a voz dele até mais forte, sabe? Falei, não, ele falou, eu já estou até, nossa, eu estou bem Meu melhorzinho. Eu só quero que você venha trazer o café para mim amanhã. Falei, não, eu venho. Daí eu comecei meio a chorar, assim, sabe? E foi quando a Emily, né, e eu ficava, né, não conseguia sair dali, na verdade. E a Emily veio para mim e falou, né, mãe, a senhora já fez tudo o que pôde, ele falou que tá tudo bem, amanhã a senhora vem, agora quem está precisando da senhora é o Eduardo, que é filho, né? Então, ela me deu uma chegada de filha, assim, né, com o pulso, mas aí falei, né, então tá bom, ainda demorei um pouquinho mais para sair dali. Aí a gente foi, não deu 40 minutos, ela ligou. Olha, pode vir buscar teu velho aqui, que já foi dessa para melhor. Meu Deus. Aí a gente foi, né? Então, ele estava com o semblante bem descansado. Porque precisava. Porque precisava do perdão. Então, assim, a partir daí, eu falo assim que, literalmente, né, eu fui curada. Meu Deus. Porque, assim, o que eu falo, como eu comentei, né, nos meus cursos também, eu falo assim que o perdão, a gente não dá para a pessoa. Eu não fiz o bem para ele, dando perdão para ele descansar naquela hora, né? O perdão foi para mim. Para né? você. Deus curou o meu coração e, a partir dali, a minha vida só andou mais e mais e mais, sabe? Assim, então, por isso que eu falo da minha essência. Eu brinco assim, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Hoje, né, se eu quero comer uma carne melhor, né, o restaurante que quiser, glória a Deus, eu consigo ir, né? Mas, assim, eu não abro mão, por exemplo, do meu pé de galinha, né? De vez em quando, minha sambiquira, sabe? Assim, eu falo assim que é a essência. É tua essência. Quando eu atendo, por exemplo, alguém da vila, né? Eu amo, sabe, assim, atender. E eu falo, né? Tem muitas pessoas que falam para mim, ai, Lu, mas você tem que postar mais, você tem que falar mais, né? De coisa, bastante gente, você tem que aparecer falando, porque eu tenho esse problema, assim, né? De não gostar muito de falar, né? Mesmo dando curso, as coisas assim. Mas eu falo assim que tudo o que né, para a gente viver, o outro não vai passar para a gente. E quando Deus tem um plano, né, na nossa vida, como Ele teve tem na minha, né, assim, eu acho assim que a nossa essência, né, a nossa humildade, a nossa empatia, nosso olhar para o nosso irmão, né, nunca pode deixar. Então eu falo assim, muitas pessoas, eu digo assim, de redes sociais, que julgam a gente pela rede social. Aquela virou metida, aquela, né, virou... Ninguém sabe, né, o que a gente passou. E a rede social, ali você mostra o teu trabalho, o teu, né? Então é diferente de você conversar comigo, de você ver a minha essência, né? De conhecer ver, assim, a tua história. De conhecer a minha história, sabe? Assim, então eu falo hoje, né, para a honra e glória do Senhor, eu dou, né, curso fora do país, já conheci, né, 5 países, né, diferentes, assim, que Deus me levou. Aqui no Brasil, estou conhecendo, né, vários estados que eu jamais imaginei. Então, eu brinco assim, a menina que até né, falo para minhas alunas, que acho que de 15 para 16 anos, o máximo que eu já tinha andado de carro era a rabeira do caminhão de lixo. Meu Deus. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu andei de carro foi a combinha para ir para a sede que a nossa igreja tinha, né? Que a gente ia cantar. Nosso grupo era o nome Mocidade Alegre. Mocidade Alegre. Então a gente ia cantar. Primeiro carro que eu andei, né? E eu falo assim, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu pego o avião, né? No mínimo 2 vezes por mês, no mínimo, para ir de um estado para o outro, para ir de um país para o outro. O que Deus né? faz. O que Deus faz. Então, eu acho assim que quando Deus tem um propósito na nossa vida, que, né, que você deixa Ele agir, que você é curada, porque eu acho que a gente tem que ser curada
para curar outras pessoas. Para poder curar. Né? Então, hoje Meu Deus. eu entendi o meu propósito, o propósito do Senhor na minha vida, né? Que eu jamais imaginei eu dando curso, né? Assim, eu imaginava a podóloga sentadinha lá no meu canto, né? E tal. E foi muito forte, assim. Eu comecei a dar curso e eu lembro que eu comecei nos meus cursos já contando meu testemunho. Eu lembro bem certinho, no terceiro curso, que foi em Curitiba, eu falei para a Emily, nós temos o hábito de, quando eu vou dar curso, nós oramos de joelho e ela com posição de mão na minha cabeça. Ela ora por mim. Então, quando eu estou fora do país, ela me liga, cobre. a gente liga, né? E me cobrindo, mas orando assim, com ligação ou por áudio. Então, assim, e um dia em Curitiba eu falei para ela, nega, a mãe, hoje eu não vou contar meu testemunho. Dela, ué, mãe, porque... Falei, filha, a mãe não quer, porque eu acho assim, eu quero ser uma professora normal, sabe? Como as outras, de você vir entregar o teu trabalho. Lembra que eu falei que o escolhido não tem escolha? Não tem Ele escolha, não, mas não. exatamente. Aí eu lembro assim que eu falei para ela, mãe, quer entregar a matéria como uma professora normal. Sim. E pronto. A não ser que Deus queira diferente. Eu lembro assim que a última palavra que eu falei foi isso para ela, né? Então, a gente dobrou o joelho, ela orou sobre a minha cabeça, né? Porque eu acho que assim como a mãe tem poder de unção sobre o filho Sim. tem sobre a mãe. Aí, meu Deus, mas foi muito forte, assim. Então, tem uma parte do meu curso que eu entro em crianças autistas, né? E eu lembro que eu mostrei uma foto só de um menino e uma das alunas da primeira fileira começou a chorar muito, 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 assim. Aí eu não entendi, eu vendo ela ali chorando, eu não entendi se ela estava com dor, alguma coisa assim. Aí eu pedi o coffee, então, né, as alunas saíram e ela ficou chorando ali. Aí eu perguntei, né, eu e a Emily se aproximamos dela, perguntamos se estava tudo bem. Ela falou, não, não está tudo bem. Ela falou, esse menino que você mostrou a foto, ela falou assim, olha, eu viajei 48 horas para estar aqui no teu curso. Né? Faz 6 meses que eu estou parada na podologia. Só que eu não sabia o que me chamava tanto para o curso. Né? Eu vi a chamada do curso, eu gostei muito dessa área e eu queria vir. Eu coloquei no meu coração que queria vir e eu vim. O meu noivo era contra, a minha mãe era contra. Só que agora eu não estou entendendo. Aí... Eu também estava bem paralelo ali no que ela estava falando, porque não tinha anexo com nada do que a gente estava vivendo no curso. Aí ela falou assim, mas você sabe esse menino que você mostrou, Pro? Esse menino é idêntico ao meu irmão. Ele é autista, nível 3, né, de suporte não verbal. Só que o meu irmão, faz 1 ano que o meu irmão faleceu. E eu vou contar aqui agora para você o que eu contei só para minha mãe, né? A partir de uma certa idade, o pai do meu irmão, ele começou a cometer abusos comigo, né? E nesses abusos, ele falava para mim que se eu contava, eu sofria ameaça, porque o abusador ele dá ameaça ou ele dá trocas, né? Ou qualquer, né, o que tiver. Aí ele começou a falar para mim que se eu contasse para minha mãe ou alguma coisa assim, ele ia sumir no mundo e o meu irmão não ia ter pai assim como eu. E o autista, ele tem uma pessoa que ele é mais apegada, né? Então, assim, quem trabalha, quem conhece autista sabe disso. E ele era o pai dele, né? Então, assim, ela aguentava pelo irmão. Então, assim que o irmão faleceu, ela se libertou dele, né? Então, assim, ela contou para a mãe, ela saiu da casa, ela viveu, né, naquela turbilhão, assim, de sentimento. E, assim, ao ver a minha foto, que inclusive ela mostrou o vídeo do irmão, meu Deus, como Deus faz, perfeito. Era idêntico. Meu Deus. O nível dele, e o porte, a altura, o jeito que fazia, tudo. Então, só de ver a foto, né, ela já... E, assim, o que eu poderia falar para consolar essa aluna nessa hora, né? Então, assim, eu falei, Senhor, né? Tá bom, Espírito Santo, né? Então, assim, o que eu
conto de testemunho, o que eu conto né, no curso é o meu testemunho, o começo, né? Então, assim, aquele dia eu falei que não, mas igual você falou, né? Nós não temos escolha, porque nós somos escolhidas. Né? Então, assim, Deus preparou tudo isso, aí eu peguei e chamei as alunas, então. Então, o conforto que eu tive para dar para essa aluna é contando a minha história. Que ela não era a única, né? Que eu também passei, contei os meus abusos. Ali a sala inteira, sabe, se tomou assim de uma proporção. Contei do meu, né, do perdão. Do perdão, o poder do perdão. E ela veio para mim por final e falou assim: Pro, mas o que eu faço agora se ele já faleceu? Né? Como que eu vou perdoar ele? Né? Se ele já faleceu. Então, assim, sabe, o Espírito Santo me deu discernimento para me falar com ela, me deu direção. Eu converso com ela até hoje, para honra e glória do Senhor, ela está prosperando na profissão, sabe, assim. Então, assim, esse foi um dos motivos aonde aí foi a virada de chave, aí é onde eu entendi. Opa, esse é o meu propósito. Não sou só podóloga, porque eu já vi em algumas testemunhos que você deu, palestra, você contando que você começou como manicure, né? Você começou, né, depois desse tempo, você se tornou adolescente, logo você conheceu teu esposo, foi isso? Foi. E aí você começou a trabalhar de manicure, depois que você estudou. Isso. Né? E até imagino... Primeiro eu fui de casa em casa. Depois... sim. E até imagino que para você estudar foi desafiador também. Muito desafiador, né? Porque eu tinha... O meu filho, ele era pequeno ainda, né? Então, o meu esposo me ajudou muito, muito, assim, né? Ficava com as crianças. Eu trabalhava no salão até na sexta-feira, né? E eu ia para Curitiba, dali mesmo. Muitas vezes eu saía, meu filho estava dormindo, eu chegava, meu filho estava dormindo. Eu saía, meu filho estava dormindo, eu viajava, né? Estudava sábado, domingo, segunda, eu voltava, meu filho estava dormindo. Né? Tipo, na segunda de madrugada, para começar a atender na terça, 7 da manhã. Então, assim, 7, 7 e meia, que era o horário que eu pego, né? Horários. Então, assim, abrir mão, né, de muitas coisas, assim. Então, assim, lógico, igual Deus honra, né? Deus escolhe, só que se você ficar deitado no sofá ou ficar esperando a glória de Deus... Você não vai cumprir o propósito de Deus. Não vai cumprir mesmo. Não vai. E, sabe, e o que você diria hoje, né, Lu, diante da tua história, de todas essas chaves que Deus foi virando na tua vida, o que você diria para aquelas mulheres que têm olhado para a sua vida, né, para a sua própria vida e dito assim, acho que eu não sou uma escolhida porque eu sofro tanto. O que você diria para encorajar essas mulheres, né, que elas são, sim, escolhidas pelo Senhor, que, né, se foram direcionadas de alguma forma para esse vídeo, né, se algo no seu coração, e eu gosto da palavra quando diz que as minhas ovelhas, né, elas ouvem a minha voz e me conhecem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento que talvez, assim, rodando o vídeo, vai cair nesse vídeo e o coração vai queimar e vai ouvir o teu testemunho, vai se identificar. Então, eu creio que são mulheres que estão ouvindo já a voz de Deus, né? O que você diria para essas mulheres, para elas realmente, né, fazerem esse propósito acontecer, para que elas possam viver? Porque eu creio o seguinte, que como escolhidas de Deus, Deus espera algo de nós. É isso que você falou, não é ficar sentada no sofá. O que você diria para essas mulheres? A primeira coisa, né, é que se você está sofrendo... né, passando por qualquer luta, por qualquer que você... como eu estava, no meio da situação, muitas vezes, né, eu lembro que eu lavava muito, muito a minha mão, né, e mesmo assim parece que eu ainda sentia cheiro, e eu falava assim, Senhor, né, quantas vezes de eu dobrar o joelho, ou mesmo em qualquer lugar que eu estava, por que, Senhor, que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo? Então, primeira coisa, se você está sofrendo, se você está passando por uma necessidade, no casamento, em qualquer coisa que seja, que você fale, mas o Senhor esqueceu de mim, eu nunca, né, eu vi a mão do Senhor sobre mim, é engano seu. Né? Porque se você está nesse sofrimento é porque Deus já te escolheu. E como nós estamos falando aqui, você não tem... Quando é a escolhida, você não tem escolha. Então, primeiro nós temos que suportar o processo,
né, para viver o propósito. Hoje eu estou vivendo o meu propósito, né? Hoje eu estou plantando semente que eu vim semeando, né, em terra fértil. Então, assim, o que é uma das sementes que eu creio muito, assim, é o teu joelho no chão, né? Muitas vezes você não tem tempo, tá no banho, tá em qualquer coisa, leva o teu pensamento a Deus, né? Não dá ouvido para o que as pessoas falam. Muitas vezes as pessoas, né? Muitos me falaram, põe no asilo, dá veneno de rato. Não, né? Dá ouvido para o Senhor, porque a voz do Espírito Santo quer falar para você. O Senhor falou, quando te baterem numa face, oferece outra. É muito difícil, mas para você viver o propósito, com certeza o Senhor ajuda, o Senhor está ali te amparando, jamais vai deixar cair, né? O Senhor está colhendo tudo as tuas lágrimas, está se transbordando, vai se transbordar em pedras preciosas que vai na nossa coroa. Então, assim, se você é uma escolhida, né? Assim como eu sou uma escolhida, como a pastora é uma escolhida, nós estamos aqui nessa tarde, né? Estamos, através do meu testemunho, eu espero muito, muito, com a glória de Deus, alcançar, né, você que está aí do outro lado. E, com certeza, se você está passando qualquer dificuldade no financeiro, eu não sei, Deus sabe de tudo, né? Então, vai semeando o teu joelho no chão, né? Eu falo que eu brinco, quando eu vou para o chão, eu falo, né? Vou semear mais um pouquinho. Mas o que é semear? Semear, né, para a gente mesmo. Semear é você falar de Deus para outra pessoa, né? No momento que a pessoa tá ruim. E nós temos essa oportunidade todo dia. Todo né? dia. Então, assim, hoje eu vejo o meu trabalho, assim, todo dia passa pessoas, né? Muitos brincam, nossa, manicure, podóloga tem que meio que ser um psicólogo, né? Então, se a gente tiver discernimento, a gente leva uma coisa boa, né? Para a pessoa também. Então, é mais nesse... E eu vejo assim, né, Lu, que muitas pessoas acham assim, que ser uma escolhida de Deus, viver o propósito de Deus é estar no altar. Não. Mas viver, né, ser uma escolhida de Deus é deixar a tua luz brilhar em qualquer lugar, aonde você estiver. Então, hoje o teu púlpito é a tua cadeira de podologia. E os meus cursos. Os teus cursos. Sabe? Assim, meu Deus, eu caí, nós saímos sempre assim... Cada curso que a gente vai é diferente um do outro. A gente sente a presença, sabe? Assim, eu já senti pessoas sendo curadas também, sabe? Elas me procuram no final da aula ou ali mesmo durante o curso. Meu Deus, eu tenho áudio assim que elas me mandam, falam assim, o teu abraço me trouxe cura, né? Assim, você transmite luz, né? Tipo assim, meu Deus, eu já passei por isso, porque muitas das vezes, igual eu falei, né, em Curitiba, que a moça começou a chorar, a pessoa te olha lá na frente e acha que você já brotou ali, sabe, assim, que você já veio de cima. Isso. Você nunca teve dor, né, que você nunca teve um passado que você já passou, você simplesmente é professora ali. Então, aí eu entendi que eu preciso, sim, através, né, do meu testemunho e contando nos meus cursos, até que eu não posso ser, porque eu não tenho essa opção, porque eu fui escolhida, então eu não tenho essa opção de ser uma professora igual às outras, igual eu queria ser, né? De chegar, dar a matéria e pronto. Então, o meu diferencial é isso. Muitos alunos falam, nossa, o teu curso ele não é robotizado, o teu curso tem amor, tem empatia. Eu nunca olhei para esse lado, né? Então, assim, o que é a minha semente hoje? Né, que o meu propósito que eu penso. Em todo lugar que eu passo, eu falo do meu trabalho da APAI, né? Eu falo de tanto amor que eu recebo lá. Eu vou falar rapidinho da parte da APAI, porque assim, a APAI, pastora, foi um propósito assim que Deus colocou no meu coração, porque eu fiquei tão engrandecida a Deus. Qual mãe que não fica de Deus devolver o filho 2 vezes, né? Então, assim, quando meu filho nasceu, ele nasceu morto, né? O Eduardo, ele foi para o choque, Deus me devolveu, né? Reanimou e devolveu. Com 10 anos, ele teve a primeira convulsão, que foi devido à passada hora lá do parto, né? Devido ao choque e tal. Então, Deus me devolveu ele de novo, né? Assim, então, qual
mãe, né, que não fica assim, meu Deus, muito feliz. Muito feliz. Né? E depois de tudo, da cura, de tudo que aconteceu na minha vida, né, eu passei por cirurgias. Aí um dia eu pensei, meu Deus, eu preciso doar alguma coisa para alguém. E o Espírito Santo falava muito forte assim no meu coração, eu preciso doar alguma coisa para alguém. Aí eu pensava, meu Deus, mas para doar, eu não quero me dar uma coisa que esteja sobrando. Daí eu pensava, até porque eu não tenho, o que a gente tem sobrando, né? Aí eu pensava assim, mas o que eu vou doar? Que eu possa tirar de mim, né? Eu pensava assim, não tenho, né, fora dinheiro, né? Como que eu vou doar alguma coisa que não esteja sobrando? Dinheiro nunca tá, né? Como diz. Aí eu pensei assim, nossa, o que eu não tenho sobrando? Porque o meu propósito era esse, de doar alguma coisa que eu tirasse de mim. Que custasse para você. Custasse. Aí eu pensei assim, nossa, o que eu quase não tenho é tempo. Para a glória do Senhor, a minha agenda é cheia, né? Então, assim, e ao contrário do que falam, segunda-feira é um dia mais morto para salão, para podologia, porque o povo, eles, às vezes, confunde, né? A podologia, que cuida da saúde dos pés, com a manicure, que cuida da beleza dos pés, né? Então, assim, sexta-feira, sábado, vão na manicure ou próprio em casa, cutuca ali. Então, segunda-feira é o dia mais de emergência que eu tenho, né? É o dia que o povo tá assim, então, já aconteceu dias de eu sair 1h da manhã, né? Então, é o dia que eu mais trabalha. Então, assim, aí o Espírito Santo falou, então é esse que eu quero, né? Então, eu falei, meu Deus, né? Então, eu vou tirar a segunda-feira. E Deus colocou no meu coração que era para pai. Aí, eu tinha um netinho de uma paciente que era diretora na PAI, na época, a Elaine até... Nossa, se um dia ela ouvir esse podcast, eu agradeço a ela, né? Imensamente, assim. Então, eu conversei com a Elaine, havia comentado com algumas pacientes minhas que trabalham lá na PAI já há um tempo também, né? Mas eu vim, né, trabalhando assim. Aí a Elaine falou, nossa, Lu, né? Meu Deus, e eles precisam muito, né? Até porque o autista, o deficiente, eles têm a biomecânica do corpo mudadinho, né? Então, a pisada, né, a marcha deles, então encrava muito, tem muita calosidade, até mesmo os cadeirantes. Aí eu falei com ela, né, do meu propósito, e ela falou, meu Deus, Lu, eles precisam muito, tal, mas eu tenho que ver, porque a PAI, ela não é um órgão, não sei bem direito se ela mas eu sei que não é tipo a prefeitura somente que sustenta, né? Então, assim, ela falou para mim, a gente precisa ver, né, como que faz, né, até por pagamento, tal. Falei, não, né, se você conseguir que eu seja liberada, né, lá, qualquer cantinho que dê para me atender, que esteja dentro da norma da vigilância, porque a gente precisa, né, lavar a mão, tal, essas coisas assim, eu vou, né? Meu Deus. Aí eu falei assim, o meu propósito não é dinheiro, né? Esse eu quero doar o meu tempo, né? Então, assim, o semear também é você doar aquilo que você tem de melhor. A Bíblia diz do dízimo, né? Nós devemos porcentagem, nós devemos entregar. Só que também, né? Às vezes está te faltando o dinheiro, mas você tem alguma coisa a mais, né? Que você possa também entregar. Lógico, junto com o dízimo, mas se não der, não deu esse mês, né? Então eu vou entregar. Não, sim, é tudo, né? Isso, é tudo. Nós precisamos entregar tudo. Isso. Aí eu peguei e falei para ela, nossa, ela ficou muito feliz, assim. Na primeira segunda-feira que deu, ainda casou do meu esposo ter uma consulta e ele ia estar de atestado, né, durante a tarde. Então, eu pedi para ele para a gente ir conhecer. Daí a diretora abriu o espaço, né, levou eu e o meu esposo de sala em sala, conhecendo os alunos. Nossa, ali eu endureci. Falei, meu Deus, é isso que eu quero. É isso. Menina, eu tinha comprado uma maca que o senhor já tinha comprado, né? Assim, eu nem sabia para quê uma cadeira de podologia, se eu já tinha minha de motor, com tudo, sabe, assim. E a maca estava emplastificada, tudo. Na hora eu olhei a sala, tinha uma maca velha lá, né, de coisa, eu falei, nossa, já vou trazer. Então, já era. No mesmo dia, eu fui para a minha clínica, peguei a mudança, aproveitei meu esposo, né? A gente pegou a mudança e já foi. Quando eu entrei na PAI, para deixar a mudança, que seria motorzinho, essas coisas, né? Da tua área. Da minha área. Aí a diretora falou assim, Lu, a gente achou tão bonito, né? Que eles iam me colocar com a físio.
né? Eu não me engano, se eu não me engano, parece que a físio tinha dia que atendia de manhã, à tarde, e a gente ia dividir, né? E ela falou assim, a gente achou tão bonito o teu gesto que a gente decidiu colocar você na sala do médico. Olha, e não nada com a físio, mas é só porque é diferente a sala, as bolas, né, o jeitinho, né? Então, assim, e o médico vem só uma vez por mês. Então, toda, né... Tá liberada para... Vai estar liberada e não é na segunda que ele vem, né? Eu falei, não, vocês que vê, né? Então, onde vocês me colocar, eu vou trabalhar. Então, assim, hoje, né, eu trabalho dentro dessa sala do médico, né? Faz 4 anos, vai fazer 4 anos agora em dezembro. E assim, meu Deus, o que eu vivo ali com a Emily, dinheiro nenhum no mundo não paga. Não paga. Sabe, assim, eu brinco com a Emily, meu Deus, como que nós se enganamos tanto, né? Eu falava para ela, filha, nós vamos ir abençoar eles com o nosso trabalho. Nossa, nós saímos abençoadas toda segunda-feira de lá. Que delícia. Meu Deus, você chega com um problema assim, ó, você fala, meu Deus, eu não tenho problema, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Sabe, assim, porque... E toda vez que eu vou, eu oro, sabe, para o Senhor. Toda segunda eu oro e falo, Senhor, que eu não vá lá simplesmente só para cortar a unha, só para, sabe, que eu leve alguma coisa a mais. Meu Deus, o que a gente já viveu, sabe, assim, de aconchego, de cuidar, sabe, da pessoa estar precisando ali naquela hora, assim. Hoje eu tenho 2 que me chamam de mãe, sabe, assim, que eu adotei. Tem uma, assim, até é a primeira vez que eu estou falando disso, né? Não posto em rede social, assim, até não vou entrar muito, né, em detalhes, assim, mas até estou comentando até agora, porque um dia até o pastor me encontrou com um deles, levando para almoçar num domingo. Então, um deles, ele mora numa chácara, né, aqui, e ele perdeu a mãe, e o pai, né, também acabou deixando ele, né, nessa chácara. E, assim... Então, eu pego, tipo, ele para levar para minha casa, né? Já levei, assim, para ter contato com o cavalo, levo num barbeiro, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Nunca postei nada na rede social, sabe? Porque eu falo assim, até, inclusive, é a primeira vez mesmo, assim, que eu tô entrando nesse assunto. Mais pessoas já me viram, né? Igual o pastor já me viu, já teve bastante pessoas que já me viu nos lugares, assim. Então, assim, e meu marido, né, o tempo todo comigo, né, com assim, com o mesmo propósito, mesmo coração, então né? a gente vai buscar, fico o dia inteiro na minha casa, né, compro coisinha que gosta, levo, mas assim, ela tem 33 anos, ela me chama de mãe, até foi no casamento da Emily, né, assim, então foi fazer surpresa para ele. Então é coisa muito boa que a gente lindo, vive, Lu. sabe, assim, e assim eu falo que eu não posto de jeito nenhum mesmo em rede social, porque eu acho assim, igual minha mãe falava, né, porque minha mãe era uma mulher muito boa de coração. E, né, como eu falei, nos momentos, né, que ela estava lúcida, quem conheceu ela, meu Deus, sabe? Então, assim, e ela deixou muito forte isso para mim, que o que eu faço com a direita e a esquerda não precisa saber, né, que o principal que tem que saber, ele está olhando o erro que você faz, ele está olhando o de bom que você faz, né? Então, assim, até uma vez, pedi para o Arthur emendar um vídeo para mim mostrar para as alunas, né? Daí até ele comentou, Lu, por que você não posta esse vídeo? É tão lindo, é uma... como que ele falou? Tipo, linguagem do amor, assim, né? Nossa, vai bombar, ele falou. Daí eu falei para ele, não, Arthur, esse é só para, né, as alunas mesmo, porque esse trabalho que eu faço, né, eu falo assim que eu não preciso usar as crianças para me promover em cima, para conseguir qualquer coisa, sabe? De vez em quando eu reposto, eu posto algumas coisinhas bonitinhas que eu vivo com eles, assim, sabe? Assim, tipo, cantando, que alguns gostam que cante, coisinha bonitinha, assim, mas jamais eu vou expor eles, sabe, assim... Que lindo isso. De forma nenhuma, jamais eu vou expor eles,
para mim ganhar seguidor, para mim ganhar fama, para nada. Até porque, né? Você não precisa. Não preciso, né? Não preciso não porque eu sou a Lu Santos. Eu não preciso porque essa Deus é a minha já índole, te levou, né? e tem Deus te já, levado. Isso. Então, assim, eu falo que o que a gente vive lá, né? Meu Deus, a gente não tem dinheiro no mundo que pague. E, assim, a semente que eu comecei a falar, que é o que eu semeio, nos meus cursos, eu tento semear e levar, né? Então, eu falo assim, se eu conseguir, cada país, cada estado, cada cidade que eu passar, eu conseguir uma pessoa, uma profissional que vire a chavinha e fala, nossa, eu quero ir para esse lado, eu quero acolher desse jeito, Quero entender como um propósito. eu quero sentir esse amor, eu quero, né, ver como que é. Sim. Porque se não levantar profissionais para cuidar, né, dos especiais, né, quem vai cuidar? Quem né? vai cuidar? Eu falo assim, quem dera eu conseguir estar em todas as APAI, né, atender todo, mas assim, então eu falo que eu vejo um meio de semear, né, e assim semeando, porque isso é amor, né? Eu falo assim que é um puro testemunho de amor, como eu tive da parte da Emily. A Emily toda a vida eu falava, filha, vai fazer podologia, né, igual a mãe, né? Um dia a mãe não estiver mais aqui, você vai atender no lugar da mãe, não sei o quê. Nunca ela gostou, né? Então ela foi para estética e ela fez biomedicina. Se formou em biomedicina. Mas nesse decorrer, olha que coisa mais linda, eu falo que eu conto para minhas alunas e o orgulho assim de uma mãe, porque você vê no filho, né? Um dia ela chegou para mim, mãe, eu estou fazendo podologia na Unicesumar do Pastor Jean, porque eu vi aqui como um propósito, mãe, estou fazendo podologia e observação, pagando com o dinheiro dela. Eu estou fazendo podologia para mim só servir. Eu não quero ganhar dinheiro como podóloga. Meu Deus, Lu. Olha o resultado hoje, da fidelidade. A Emily é podóloga. Né, formada pela Unicesumar e atende comigo na APAI, né, como propósito. Na clínica, ela não atua como podóloga, ela é biomédica, né, e estética, e esteticista também, né? E já terminou 3 pós-graduação, mas o dinheiro dela da estética, ela tirou para pagar a faculdade da podologia. Então, isso, assim, para mim, meu Deus, eu queria que ela fizesse para um dia ser, né, junto comigo, assim. Mas não, então, assim... Mas o propósito de Deus foi muito além. Meu Deus, muito além. O propósito do Senhor foi muito além. Meu Deus, eu tô assim, que gostoso, né? Poder ouvir, né, Lu, conversar com você. E se deixar que nós ficamos 2, 3 horas, gente, falando assim, sabe? E né, falar sobre ser uma escolhida de Deus é algo muito amplo, algo muito maior. E é como se, né, a gente está se preparando para esse congresso que está chegando, né? Escolhidas por Deus. E eu creio assim que é o Senhor mesmo trazendo para o nosso coração que nós temos uma responsabilidade com aquilo que Ele investiu em nós, independente da nossa história. Eu vejo que você, em toda a tua história, você nunca se fez assim de coitada, não culpou ninguém, mas você sempre olhou o que eu posso tirar de bom disso. Ressignificar. Sim, o ressignificar. E, claro, né, Lu, conhecer Jesus, caminhar com Jesus, estar numa igreja, né, ter uma liderança, ter pastores sobre a tua vida, que fez tudo isso, meu né? Deus, Jesus, meu Deus. E é maravilhoso. E eu sei que você não vai falar, e eu, assim, estou muito feliz, né? Eu tive lá já ungindo a tua clínica nova. Então, assim, gente, o ano que vem você vai estar inaugurando tudo com excelência, muitas salas, realmente uma clínica. E eu falo assim, pastora, igual assim, o meu sonho de criança, lá na Baiuca, que eu chamo, lá na espuminha, na sala, o meu maior sonho de criança, que eu orava, né, eu pedia muito para o Senhor um colchão. A minha oração, inclusive de presente de Natal, era um colchão um pouquinho mais alto. Porque a minha espuma que tinha era uma que a minha mãe
catou, né, do lixo que a vizinha jogou, ela chuleou, costurou e jogava um lençolzinho por cima, né? E a minha casa era fresta, né, de madeira. Então, eu morro de medo de rato, né? Então, assim, eu lembro que eu orava, eu falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Me dá de presente de Natal, paizinho, um colchão. Aí, naquela oraçãozinha, eu pensava assim, ai, Senhor, mas quem sabe se o Senhor me desse uma cama também, eu ficaria um pouquinho mais alta, né? Ai, Senhor, e do lado de uma cama, uma bicicleta, né? Aquela coisinha assim. Aí eu voltava, olhava para a fresta, assim, de medo de rato. Eu falava, não, Senhor, só o colchão já tá bom. Meu tipo Deus. assim, eu achava que eu estava pedindo demais. Meu Deus, em 2018 eu vivi, sabe assim, uma das coisas mais grandiosa da minha vida, que eu falo assim, não por ser a primeira vez que eu viajei fora do país, não por ser minha primeira viagem de avião, nada, sabe assim, mas eu fui uma das podólogas, né, escolhida aqui do Brasil para ganhar uma especialização lá no Peru, no qual eu iria ficar 25 dias. Aí nós chegamos no quarto, né, e eu lembro assim que a gente chegou com as malas, as duas moças foram lá para o quarto delas, né, do curso, e eu fui para o meu. Meu Deus, lá em Machu Picchu, no que eu abri assim as cortinas, era tudo vidro, sabe, assim, coisa mais linda. Era de lado, assim, um quarto enorme, assim. Maravilhoso. E abria, dava direto com aquelas montanhas, coisa mais linda, assim. E aquela cama enorme, com a cesta em cima, Meu um ofurô ali, Jesus. como que chama? Uma banheira de hidro. Pastora, nem usei nada, porque eu não sabia usar, né? Então, assim, nem sei até hoje. Aí, eu lembro, assim, que eu peguei e fui, né, para fora e falei que... Nossa, que número que é teu quarto? Ah, é 501. Você achou que estava no quarto errado? Eu nem peguei minhas malas, assim, sabe? Nem tirei a mala, não nada, assim, nem abri a cortina, não nada. Eu só contei da cortina, porque né, depois... Aí, ela falou, o meu é 501 e o teu é 505. E pode ficar bem... e aproveite tudo, porque é o melhor quarto do hotel. Meu sabe, Deus. Assim, então, eu olhar, assim, aquela cama enorme... E olha o que veio, o que Deus colocou na minha, assim, o que veio na minha lembrança. Então, eu falo assim que nós temos muitas memórias, né? Eu tenho muitas memórias da minha infância. Mas, nesse dia, o Senhor colocou na minha memória a minha oração, que eu só pedi um colchão, né? E do colchão... Eu falei assim, não que eu não tenha, né? Naquele momento eu já não tinha minha mordomia na minha casa. Eu tinha, né, o meu colchão, o meu quarto maravilhoso, tudo. Mas assim, o Senhor colocou essa lembrança na minha cabeça para falar, olha aí, filha, né, o colchão. Daí eu olhei assim para a cama e falei, Senhor, mas eu só pedi um colchão, né? O Senhor me trouxe do outro lado do mundo, né? Assim, num país diferente, numa especialização da minha, né? Depois que tudo aquilo tinha acontecido, que eu tinha passado o momento do perdão, então ali Deus só foi, né, me honrando. Então, assim, às vezes a gente só pede um colchão, né? Mas e Deus tem um quarto inteiro no Machu Picchu. Sim. É maravilhoso. Então, meu Deus, não tem como, não. E uma coisa assim que Deus trouxe, assim, Lu, né? Queria te agradecer, né, por você confiar, de abrir teu coração e falar o quanto que eu admiro você, né? Te agradecer pela tua disponibilidade e falar para todas as mulheres que vão ver esse vídeo, né, que quando a gente se toca, quando a gente se liga, quando a gente realmente entende que somos escolhidas de Deus, que nós possamos fazer essa oração, Senhor, faz valer a tua escolha na minha vida. Eu quero desfrutar de ser uma escolhida do Senhor. E o que eu falo, né, pastor? Não se contentar com Sim. lixo, né? Sim. Porque a Bíblia fala que Deus deixou o melhor maná da terra para nós. Sim. Né? Se quiseres então, assim, e obedeceres, é o que eu falo, né? Hoje
assim, eu tive que passar pelo propósito, muitas vezes, de comer do lixo, né? Mas, assim, Deus deixou o melhor maná para mim. E hoje eu tô comendo, tô colhendo o melhor maná, né? E eu, assim, eu sei que Deus tem grandes coisas na minha vida ainda, que eu tenho muito a acrescentar na vida de muitas pessoas, né? E todo dia eu falo para Ele, eis-me aqui, Senhor, né? E que eu não possa fugir do propósito dele, né? Porque, igual a gente falou hoje, né? Toda umas correrias para chegar e tal, assim, mas é pro Senhor, né? Então tem que ser feito, nós vamos fazer e largar tudo o que tiver por Ele, né? Porque, assim, tudo, né? O que a gente... Eu preciso cada dia entender mais mesmo ainda, né? A gente nunca sabe tudo, mas sempre honrar o nome dele. Amém. Né? Jamais deixar. E o que é lindo em você é tua humildade, Lu. Amém. Tua humildade, né? E nós sabemos, né, que o Senhor, Ele nos ama. E Ele não poupou Jesus e Ele não vai nos poupar. Então, é um grande engano alguém dizer assim, ser escolhida por Deus, fulana é poupada, ela tem uma vida muito boa. Não, é muito pelo contrário. Ser escolhido por Deus é não ser poupado. Não ser poupado. O tratamento do pai, às vezes, é de choque. Mas vale muito a pena, porque a história não acabou lá naquele lixão, a história não acabou na escassez de alimento. A história continua de uma mulher honrada. E o que eu mais admiro em você, a mãe de família que você é um outro podcast daí. Mas assim, eu acho lindo a forma como ela cuida dos filhos, dos netos, de todo mundo que chega perto dela. Então, assim, a Lu é mãezona, é uma mulher de Deus mesmo, uma mulher que honra, né, a escolha que o Senhor fez na vida dela e o investimento do Senhor. E é uma mulher que sempre diz, eis-me aqui. Amém? Deus te abençoe. Amém. E eu espero vocês, né, no nosso próximo episódio aí. E eu quero fazer uma oração rápida, né, Lu? Vamos fazer uma oração juntas para vocês e que Deus alcance a vida de vocês. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento único, ímpar, onde eu pude aprender, Senhor, e ver como o Senhor age, como o Senhor faz. O Senhor é aquele Pai que transborda na nossa vida. E quando nós entendemos que somos escolhidas e dizemos sim para o Senhor, mesmo sem entender, como a Lu falou, ela não entendia o propósito, mas ela aceitou o processo. Hoje ela pode abundar na vida das pessoas. Ela vive uma vida abundante e ela pode transbordar, Senhor, na área que ela atua como podóloga, como mentora, como palestrante, enfim, Deus, em todas as áreas. Deus, ela transborda como mãe, ela transborda como filha, como discípula, ela transborda como empresária em todas as áreas da vida dela, Senhor, porque ela entendeu, Senhor, que a escolha dela, Senhor, é viver a escolha do Senhor. Porque quando nós dizemos assim, uma escolhida não tem escolha, nós estamos querendo dizer assim, o Senhor já escolheu para mim. E viver a escolha do Senhor é o melhor de tudo na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento. Amém. Obrigada, meu amor. Obrigada. Te amo, viu? Que privilégio, Lu. Que gostoso. Muito gostoso. Eu estava preparada. Sabe, que Senhor, delícia. Né? Você merece muito tudo que Deus tem feito na tua vida. Que Deus faça muito mais, Lu. Muito mais. Muito, muito mais. Porque você realmente tem se disposto ao Senhor, né? Tem estado disponível a Deus. E eu creio que esse trabalho social vai marcar o coração de muitas famílias, muitas vidas. Amém. 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 Aleluia. Aleluia.